Então eu não preciso contratar o caminhão para trazer centenas de orquídeas para cá. Eu posso começar com um número pequeno de orquídeas para fazer o meu orquidário exemplar. Pode sim, Hamilton. Por exemplo, se você começa com uma, em pouco tempo você adquire outra, 2, 3, 4, 10 orquídeas, 20 orquídeas. Boa noite, Rose. Boa noite, Hamilton. Tudo bem com você? Tudo bem, hoje a gente está numa cafeteria, né, fazendo a nossa live. Uma coisinha assim bem extraordinária, né? Tomar um cafezinho quentinho, gostoso. Opa! Rose, fala pra gente então. Como é que é o nosso podcast? Hamilton, hoje a gente está reunido aqui para o nosso podcast Suas Orquídeas Lindas e Saudáveis. E o episódio de hoje é Criação de um Orquidário Exemplar em Casa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Suas Orquídeas Lindas e Saudáveis. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você ter a sua orquídea, a sua primeira orquídea linda. Isso é aquela orquídea dos seus sonhos, aquela orquídea que você mesmo cultivou. Eu sou a Rosemary e o tema de hoje é a criação de um orquidário exemplar em casa. E eu sou o Hamilton, estou aqui com a Rose para a gente falar desse tema muito legal. Rose, legal. Exemplar, um orquidário exemplar em casa. Pode ser no seu sítio, pode ser no seu apartamento, pode ser em qualquer lugar, né? Casa no nome genérico, assim, não precisa necessariamente ser uma casa que tem quintal. Pode, qualquer lugar onde a gente more, onde tem um espacinho que a gente possa cultivar as nossas orquídeas, a gente chama de nossa casa, né? Uma mesa que está numa área assim de serviço, um aparador, já dá para começar. Sim, uma janela, uma varanda, tudo faz parte ali da nossa casa, é um lugarzinho especial para cultivar as nossas orquídeas e ter ali um orquidário exemplar. Ah, legal. Rose, quando você fala orquidário exemplar, eu imagino, é que o meu parâmetro não é muito legal, né? Porque o meu parâmetro é você que tem milhares de orquídeas. Mas o tema de hoje você vai falar assim, ó, então você vai me dar uma lista das 187 orquídeas que eu tenho que comprar para começar meu orquidário, é isso? Não, Hamilton, não, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando dessa lista e não vai acabar mais, não. Eu vou falar aqui de como a gente consegue começar um orquidário do jeito certo, para a gente ter um orquidário exemplar em casa. É fácil, é bem fácil. Aí você vai ver no decorrer da nossa conversa aqui que não tem mistério, não tem segredo. Ah, então posso cancelar o caminhão de orquídea que eu tinha contratado para chegar para cá? Pode sim. Então eu não preciso contratar o caminhão para trazer centenas de orquídeas para cá. Eu posso começar com um número pequeno de orquídeas para fazer o meu orquidário exemplar. Pode sim, Hamilton. Por exemplo, se você começa com uma, em pouco tempo você adquire outra, 2, 3, 4, 10 orquídeas, 20 orquídeas, você pode começar o seu orquidário de forma exemplar, sabendo por quais espécies você vai começar. Você escolhe alguns gêneros que te atrai, que você bate o olho assim e fala assim, nossa, estou apaixonado por essa orquídea, e leva para sua casa. Aí você começa a cultivar aquelas, vamos supor, 10 orquídeas. Dependendo da situação financeira da pessoa, se ela quiser começar com um pouquinho mais, tudo bem. 20 orquídeas, vamos supor. Aí você começa a testar o cultivo com aquelas orquídeas. Você escolhe 5 gêneros diferentes. Uma catleia pequena, uma catleia grande, uma cymbidium, uma dendrobium, uma phalaenopsis. São orquídeas de gêneros diferentes e que vai te dar já logo no início um parâmetro diferente. Como que você cuida de uma, como que você cuida de outro, o lugar que uma gosta, o lugar que a outra gosta. E assim você vai pegando os primeiros trejeitos, né, de cada orquídea. E, então, no começo, você vai observar como que uma reage para o tratamento que você dá para ela, como que a outra reage para o tratamento que você dá para ela. E assim vai.
Então, se eu entendi direito, eu não preciso começar com um número grande de orquídeas e eu vou cuidar delas mais ou menos assim de um jeito padrão. Vou regar, vou iluminação, não vou deixar passar muito calor, não vou deixar passar muito frio. E aí, depois de quanto tempo dá para eu saber quais das orquídeas que eu comprei têm um melhor comportamento, ou se adaptou melhor à minha casa, ao ambiente que eu estou cultivando essas orquídeas? Hamilton, uma coisa que a gente precisa entender é que uma orquídea ela é uma planta perene, que o ciclo de vida dela é longo, vai por muitos anos. Então, a gente não espera que ela se desenvolva igual um pé de alface, por exemplo, porque um pé de alface ele tem um ciclo de vida curto. Ele nasce, ele cresce rápido, se forma, aí você vai lá e come o pé de alface. Aí acabou o pé de alface, morreu. A orquídea não, a orquídea ela é uma planta exótica, ela é uma planta diferenciada, ela é uma planta que se desenvolve devagar, não é assim do dia para a noite que você vai ver a diferença. Então, no mínimo, pelo menos um mês, você vai observando nesse período aí de 30 dias o desenvolvimento das folhas, e se tiver brotinhos novos, pequenininhos assim, você vai observando o crescimento deles. Aí você vai observando que às vezes tem algum gênero que se desenvolve um pouco mais rápido e tem outros gêneros de orquídeas que se desenvolvem um pouco mais lentamente. Então você vai observando esses pequenos detalhes. Tá. E aí, em função desses que eu percebi que se desenvolve um pouquinho melhor, eu posso aumentar o número dessas orquídeas que se desenvolveram melhor para aquele meio ambiente. E as outras, eu vou manter, eu só não vou pegar mais exemplares daquela, é isso? É isso, mas tudo vai depender do gosto da pessoa. Se a pessoa gosta daquela orquídea, determinada orquídea, ela vai procurar entender como que é o desenvolvimento dela, como que são as características dela, para ela achar um lugar ali na casa dela, no quintal dela, um lugar que ela se adapte. Agora, se ela gostou daquela outra que se desenvolveu mais rapidamente, melhor. Aí ela vai procurar o seu segundo exemplar e trazer, e já vai cultivando junto, porque essas plantas, essas orquídeas que se desenvolvem um pouquinho mais rápido, automaticamente elas vão trazer flores mais rapidamente também, né? No começo, a gente quer ver flores, a gente não vê a hora de ver flores. Às vezes a orquídea passa lá alguns meses e não trouxe ainda as flores, porque não é o mês certo dela dar flor, a pessoa já começa a ficar assim, preocupada, ficar incomodada, tem umas que ficam até desesperadas, né? Passou 6 meses, minha orquídea não deu flor, o que eu faço? Essa pergunta é muito comum, Hamilton, é muito comum. Então, a pessoa precisa entender, em primeiro lugar, qual é o mês de floração daquela orquídea, qual é a idade daquela orquídea, se ela já está em fase dela florir ou não. Se for uma plantinha jovem, a gente precisa entender as características da espécie. Se a planta tem 1 ano, normalmente a gente compra um filhotinho que veio de laboratório a partir de 1 ano de vida, 2 anos, dependendo do tamanho. Então, a gente sabe que algumas espécies florescem mais rápido e outras demoram um pouco mais. Às vezes a gente tem que esperar 2 anos, às vezes 1 ano, isso tudo vai depender da orquídea. Então, vai depender das características das plantas e da paciência da pessoa, né? O que ela espera da orquídea. Se ela quer uma orquídea que vai florescer daqui 2 meses, então ela tem que chegar e pedir para a pessoa que vai fornecer a orquídea, né, para o vendedor, eu quero uma orquídea que vai florescer daqui 2 meses. Aí o vendedor já entendeu, ele vai trazer para ela uma planta que já está preparada, com uma pré-floração para florescer daqui 2 meses. Então, a gente tem que entender qual é o objetivo da pessoa ao trazer a orquídea para casa. Se ela já quer a orquídea com flor, automaticamente ela já vai adquirir uma orquídea florida.
Então, são vários detalhes que a gente precisa ir entendendo sobre as nossas orquídeas, porque essas nossas orquídeas vão viver por muitos anos na nossa companhia, se a gente souber cuidar delas. Muito interessante, muito interessante. Então, eu já fiquei mais tranquilo em relação ao tema de hoje, sobre o que é esse tema e sobre o que não é esse tema. Agora, Rose, me diz por que por que seria uma vantagem? Qual o interesse que eu teria em ter um orquidário modelo, bonitão, na minha casa? Hamilton, sobre isso, sobre os benefícios, eu trouxe aqui para você e para os ouvintes também 6 benefícios que a Nossa, gente vai discorrer um pouquinho sobre eles e é muito interessante. Olha, o primeiro dele a gente pode falar sobre a beleza e a decoração, o que essas orquídeas trazem para nós, como que vai ser o nosso orquidário. E o segundo, elas vão servir para nós de terapia de relaxamento. Olha só que interessante, Hamilton. E o terceiro, uma conexão com a natureza. Depois nós vamos falar um pouquinho disso. E depois, o quarto, elas vão trazer para nós muito aprendizado e desenvolvimento, porque a partir do momento que a gente traz uma orquídea para casa, a gente começa a aprender sobre ela e automaticamente a gente vai se desenvolvendo. Depois a gente fala mais. E também as orquídeas, elas representam para nós muitas conquistas e satisfação pessoal. E, por último, nós vamos falar um pouquinho sobre comunidade de entusiastas, sobre pessoas que amam as mesmas coisas que a gente. Então, Hamilton, as orquídeas, elas trazem para a gente um universo amplo de temas e de assuntos que quem está assim inteirado, quem cultiva orquídeas, tem assunto para falar uma noite inteira ali tomando um suco, um cafezinho, que não acaba. O assunto, olha, se estende a noite adentro e vai. e me fala uma coisa, Rose, você conhece casos, não vale contar o seu, né, que com milhares de orquídeas, mas você conhece casos assim da pessoa que começou com uma, duas, três orquídeas, assim meio que, não sei, vamos ver o que que dá, e hoje a pessoa tem assim um orquidário gigante. Gigante, gigante que eu conheço mesmo são os comerciantes, né? Mas normalmente todos começaram com poucas orquídeas. Agora, quando bate aquela ideia assim, eu vou começar a comercializar, aí a pessoa começa a ampliar a sua coleção, e tudo depende também da situação financeira, dos seus objetivos. De repente, ela financiou lá uma estrutura grande e comprou um lote grande de plantas, e assim vai. Aí a coleção pode se expandir em pouco tempo mesmo. Mas, normalmente, aqui, como nós estamos falando para colecionadores de orquídeas, a maioria de nós começou mesmo com um exemplar, 2, 3, e assim foi, né? Aos poucos, a gente vai desenvolvendo o número da nossa coleção. Esse número pequeno, ele pode chegar você começa com 5 orquídeas, ele pode chegar a 100 orquídeas sem você precisar investir muito rapidamente. Em quanto tempo? Eu digo assim, eu não vou investir muito, eu vou cuidando, vou aprendendo, aí o mês que vem eu compro mais uma espécie, mas daqui a pouco eu já consigo reproduzir as minhas próprias orquídeas. Em quanto tempo, mais ou menos, a gente chegaria e sairia de 10 orquídeas e chegaria em 100 orquídeas? Uma estimativa. Hamilton, isso aí varia muito mesmo, porque tudo depende do lugar que você tem para você colocar as suas plantas. Você precisa ter um local adequado para abrigar, por exemplo, 100 orquídeas. Não adianta você ir lá na loja, comprar 100 orquídeas de uma vez, 200 orquídeas de uma vez, e chegar em casa não ter um lugar assim adequado para colocar aquelas suas orquídeas. Porque, como eu já disse há pouco, as orquídeas são plantas diferenciadas, elas precisam de um local específico para elas
com uma temperatura equilibrada, uma ventilação boa para elas, uma iluminação também equilibrada, mediana, para elas se desenvolverem bem, principalmente se você trouxer alguns gêneros diferentes, né? Então, você precisa, em primeiro lugar, ter um espaço para abrigar essas 100 orquídeas, 200 orquídeas. Se você quiser, você pode ir lá na loja, hoje mesmo, amanhã mesmo, comprar 500 orquídeas. Você pode. Agora, se você já tiver um local propício para você colocar elas, perfeito. Agora, se você não tiver esse local propício para você colocar essas 100 orquídeas, 500 orquídeas, elas vão sentir um pouco, né? Algumas podem até sofrer as consequências, né, de você não ter um local adequado. Então, tudo tem que ser pensado quando se trata de começar uma coleção de orquídeas e ter uma coleção de orquídeas exemplar na sua casa. Então, você precisa primeiramente pensar nas plantas, o que elas precisam, qual que é o seu objetivo com as suas plantas, você quer ela para decorar ali só a sua casa, você quer fazer uma coleção lá no seu espaço que você tem, ou no seu quintal, ou na sua chácara, ou na varanda, ou ali na sacada do seu prédio. Então, tudo você tem que entender. Qual é o seu objetivo em primeiro lugar? Porque as orquídeas são seres vivos que vão viver por muitos anos. Então, essa é a primeira preocupação. E você falou essa questão de começa com um pouquinho, vai crescendo, então fica reforçado aí esse benefício, um dos benefícios que você falou, que é o da terapia e da paciência, né? Não adianta eu comprar uma orquídea agora e ficar olhando e falando para ela, floresce, floresce, que a semana que vem ela vai florescer, ela tem o ciclo dela. Então, entender isso faz da gente uma pessoa mais paciente e, ao mesmo tempo, funciona como terapia, né? Sim, com certeza, Hamilton. A partir do momento que você trouxe as suas orquídeas para o seu convívio, você vai se dedicar algum tempo para ela, mesmo que você tenha pouco tempo, que você trabalha em alguma empresa, não importa o tempo que você tem, mas aquele tempinho que você dedica para a sua orquídea, ele vai servir para você de relaxamento, de uma terapia mesmo. Você vai usar o seu tempo para adubar a sua orquídea, você vai dar água para a sua orquídea, você vai limpar a folha da sua orquídea, você vai observar que dia que você vai dar alimento para a sua orquídea, qual dia da semana você vai tirar para você fazer tudo isso que a orquídea precisa, você vai pensar no substrato onde ela está plantada. Então, esses mínimos momentos que você passa com a sua orquídea, você vai dedicar um tempo para ela e automaticamente, dali um tempo, ela vai te devolver todo esse carinho que você deu para ela em forma de flores, né? Não importa o tempo, não importa se ela ainda não está na estação dela florir. Normalmente, uma orquídea ela vai florescer uma vez no ano, normalmente, quando se trata de uma espécie. Então, é esperado que, se a sua orquídea floresce no mês de outubro, todo mês de outubro de todos os anos, aquela orquídea ela vai trazer flores para você, mas para ela trazer aquelas flores para você, para te retribuir, durante o ano você vai cuidar dela. Então, ela é a sua plantinha de estimação, ela é a sua companhia e ela precisa de você. Olha que interessante, né? Você falou, usou o exemplo aí da orquídea que floresce em outubro. Se a pessoa é uma pessoa ansiosa e comprou essa orquídea em dezembro, ela vai roer as unhas, né? Até chegar na floração Ela vai roer as unhas, sim. Se chegou outubro, ela não deu flor. Nossa, eu já ouvi muitas pessoas falando assim: minha orquídea não dá flor, o que aconteceu? Estou esperando minha orquídea florir. Em primeiro lugar, Milton, eu aconselho a ter um caderninho de anotação. As etiquetas que a gente utiliza ali, grudadinha nos vasos. Mas eu tenho os meus primeiros cadernos de anotação ainda, quando eu comecei com as minhas primeiras orquídeas. Está tudo guardado aqui ainda. O mês que a orquídea dá flor, quanto tempo dura a flor, qual é a
cor daquela orquídea, qual é a cor da flor, né? Alguns detalhes, às vezes, não precisa nem escrever, o tamanho da planta, você já vê, né? Agora, quando duas orquídeas diferentes, de espécies diferentes, dão flor, você não lembra, então é interessante você anotar no caderninho. Você anotando principalmente o mês que aquela orquídea floriu, no outro ano você vai ficar tranquila, porque se ela florir em dezembro, quando estiver perto de dezembro, você já fica todo feliz, né? Todo ansioso, esperando que aquela orquídea vai dar flor para você em dezembro. Mas para isso acontecer, durante o restante dos outros meses, você precisa dar uma atenção especial para a sua orquídea, principalmente no fator iluminação, irrigação, que é a aguinha que ela vai tomar durante o ano, e a comidinha que você vai dar para ela, né? Ela precisa de um alimento especial. Uhum. Aí a pessoa fica tranquila, porque ela sabe, dezembro é o mês dela florir, então 4 meses antes você não precisa já começar a ficar ansioso. Minha orquídea não dá flor, e começa a reclamar para a vizinha, começa a reclamar para outras pessoas, e assim vai. Mas, então, mais um motivo para você querer ter um orquidário em casa, pelo menos com 12 orquídeas, para que cada uma delas floresça. Lógico, você tem que entender se ela floresce naquele mês, mas o ideal seria você ter pelo menos 12, porque cada mês uma delas vai estar florescendo, né? Sim, com certeza. E dependendo da duração daquelas flores, você pode ter flores o ano inteiro. Se você, em janeiro, pegou uma orquídea, que a duração dela é de vários dias, por exemplo, 15 dias, 20 dias, ou até um mês mesmo, então você vai ter o mês de janeiro todo com aquela sua orquídea. Depois, em fevereiro, se repete a mesma coisa. Você pega uma outra espécie que floresce em fevereiro, e dependendo da duração das flores, você vai ter ali vários dias florido. E já começa a observar os botõezinhos daquela outra que vai florescer em março, depois a outra que vai florescer em abril. Então, é possível você ter orquídeas o ano todo com flores na sua casa e com poucos vasos e com uma coleção assim relativamente pequena. Então, não vai te dar muito trabalho, e é muito prazeroso isso. E com isso vem aqui as suas conquistas e a sua satisfação pessoal com a sua coleção de orquídeas, que você não precisa dispor nem de muito espaço, nem de muito tempo para cuidar delas, e você vai ter flores o ano todo. Rose, é raro uma orquídea ter uma flor que dure mais do que 15 dias? Não, não é raro. Existem várias espécies que a floração fica por mais de 15 dias. O mais comum é durar quanto tempo? Lógico, deve ter aquela que dura 1, 2 dias, mas o mais normal é durar quanto tempo? Uma semana, 10 dias, e existem muitas espécies que a durabilidade dela é essa, mas 15 dias é muito comum também ter. Tá. Existem catleias que a duração das flores, nossa, às vezes passa de 15 dias, 20 dias. E pode acontecer, vou pegar o exemplo de uma que eu estou decorando o nome de tanto que você fala, que é a catleia. Eu posso ter duas catleias que florescem, vou dar um exemplo, em abril, mas e elas podem estar atrasadinhas, uma em relação à outra, de 15 dias. Então, uma na primeira quinzena, aí quando a flor dela está murchando, a outra está florescendo. Pode acontecer isso ou não? As duas vão ficar sempre juntas. Não, pode ter uma variação de poucos dias, assim, conforme a mudança climática, assim. Mas se for uma catleia de uma espécie e a outra de outra espécie, às vezes tem uma diferença mesmo, né? De dias, assim, de floração. Mas se forem da mesma espécie, aí não, vai sair tudo junto. Vai sair tudo junto ou aproximado. Isso também vai depender da adubação que você vai dar para aquela sua orquídea. Se você aduba de mais uma e de repente dá adubo de menos para outra, aí a outra vai ter um pouquinho mais de deficiência. Então ela pode atrasar um pouquinho a sua floração, sim. Pode ser uma floração assim um pouquinho mais fraca. Então essas coisas podem acontecer, mas normalmente a data sim é próxima.
Então, por isso é interessante você anotar tudo, né? Porque a gente... Eu não, como químico, eu não tenho esse hábito, mas eu vejo muita gente que vai fazer um café e eu já vi gente fazendo café assim, eu coloco um número de medidas de água e uma medida a menos de café. Então, se a pessoa coloca 2 medidas de água, ela vai colocar uma de café. Se ela coloca 10 medidas de água, ela vai colocar 9 de café. Vai sair muito mais forte o café, ou seja, cada vez o café sai de um jeito. É. Uhum. E como químico, eu aprendi que você precisa sempre guardar as proporções. Se eu vou fazer 1 litro, eu vou colocar, estou viajando aqui no exemplo, eu vou pegar 1 litro de água e vou colocar 10 gramas daquele adubo. Se eu pegar meio litro, eu vou colocar 5 gramas, tem que ser proporcional. Misturo bem e aí está resolvido. Né? Se você não faz isso, você perde o controle, aí você não sabe por que essa floresceu antes e a outra floresceu depois? Uhum. Eu fiz tudo igual, só que não fez tudo igual, né? É verdade, Hamilton. É a mesma coisa sobre uma receita de bolo. A gente vai para a cozinha, às vezes a gente decora tanto a receita, né? E às vezes a gente quer multiplicar a quantidade de bolo que a gente vai fazer, mas a gente já sabe assim, decora a receita, né? Aí de repente vai colocando lá na tigela para misturar tudo. Aí de repente resolve colocar um pouco mais de um outro ingrediente lá, aí desanda, o bolo não dá o ponto, às vezes não cresce do jeito que você gostaria, porque você mudou o ingrediente ali. E quando você vai alimentar as suas orquídeas, é a mesma coisa. A gente tem que sempre tomar cuidado com as dosagens. A gente não pode dar nem demais, porque a gente vai prejudicar as raízes da nossa orquídea, e nem de menos, porque a gente vai causar um déficit alimentar na nossa orquídea. Então, tudo vai ter consequência depois. Então, a gente tem que ficar sempre atento com esses detalhes. Bem legal, bem legal. Rose, e vamos imaginar que eu estou aqui com as minhas 12 orquídeas e elas estão super bem, estão adaptadas, eu moro em apartamento e você falou que as orquídeas elas são plantas perenes, né? Elas duram bastante tempo. E daqui a pouco, essas orquídeas, elas cresceram depois de 1, 2 anos. Qual é o momento de começar a, por exemplo, presentear as pessoas com brotos das minhas orquídeas? Ai, Hamilton, essa é uma ocasião tão assim especial para a gente quando a gente consegue tirar a sua primeira muda do vaso daquela orquídea que você já está cultivando há um bom tempo, que olha, é uma satisfação pessoal imensa. Eu tiro por mim, porque eu já passei por isso lá no começo, né? E continuo ainda, e é uma emoção assim indescritível, é realmente muito bom. Então, para você tirar a primeira mudinha da sua orquídea, você tem que analisar o tamanho que ela já está. Então, a gente sempre aconselha acima de 4 bulbos, 5 bulbos. Quanto mais bulbo uma muda tiver, melhor. Ela vai se desenvolver mais rapidamente e a floração, às vezes, não vai nem atrapalhar a floração daquele ano. Ela vai dar flor normalmente no mês dela florir normalmente. Agora, se você for fazer um corte, por exemplo, de 1 bulbo, 2 bulbos, a sua planta ainda está pequena e você vai cortar, às vezes vai sofrer a planta matriz, a planta mãe e a planta filha, né? Então, vou colocar uns nomes aqui, por exemplo, se o brotinho que você tirou individual tem uma gema ali, mais para frente a gente explica esses nomes. Ele vai brotar, aquela plantinha não vai morrer só porque ela está com um bulbo ali, um dedinho só. Mas vai demorar muito tempo. Às vezes a pessoa até desanima de esperar aquela orquídea dar flor novamente. Então, não vale a pena. Então, eu já digo assim: é melhor você ficar sem a muda por um tempo, esperar aquela planta crescer, para depois tirar uma muda forte, vigorosa, que já vai florescer normalmente sem atrapalhar nem a mãe nem a filha, entendeu? Então, é assim: acima de 4, 5 bulbos, que tiver excedente, aí você corta com as técnicas adequadas, né, que a gente ensina,
E aí você faz a sua muda e presenteia a pessoa mais especial do mundo para você. É uma emoção assim indescritível, muito bom. Nossa, que legal, que legal. Eu não imaginei que fosse assim, que tem até isso, você tem uma técnica, né, para tirar as mudas, tudo isso, e eu imagino quanto tempo você investiu para poder aprender tudo isso, né? Quanto você estudou, quanta leitura você fez, quanto teste, quantos brotos você tirou antes da hora, né? Sim, sim. Nossa, são 2 décadas de aprendizado, né? Adquirindo conhecimentos e prática, e muita prática, Hamilton. Olha, perdi a conta do número de vezes que eu fiz isso, que eu tirei mudas, que eu dividi as plantas, touceiras imensas, né? Então, tem bastante prática. Não sei se você já ouviu falar quando um especialista fica bom naquele trabalho em que ele é especialista, ele já passou acima de 10.000 horas fazendo aquilo, não é, Hamilton? Aham. 10.000 horas, acho que eu já dupliquei isso já faz bastante tempo, do tempo que eu passei fazendo isso, esses trabalhos, e dia após dia, noite após noite, porque muitas vezes eu fui noite adentro que eu torcia para não ter sono, para continuar fazendo, de tanto que eu gostava, né, de mexer, eu tenho muito prazer, eu sinto, assim, uma conexão muito forte com as plantas. Para mim, é como se eu tivesse clorofila nas minhas veias, né, eu estando ali mexendo com as minhas plantas, eu estou assim, parece que eu sou uma delas. Parece que eu sou uma planta também, de tanto que eu gosto e de tanto que eu me conecto com as plantas. Então é isso, é uma coisa assim, para mim é assim muito comum, né, Hamilton? Agora, uma outra pessoa às vezes talvez não entenda, eu falar, nossa, como que é isso de uma pessoa sentir que é uma planta que faz parte do mundo das plantas? Mas é uma questão de sentimento mesmo, de conexão com a natureza, que esse é um dos benefícios que construir a sua coleção de orquídeas em casa traz para a gente se conecta com a natureza assim tão próximo da gente, ali no nosso espaço, no nosso quintal, na nossa casa, ali no nosso orquidário, na nossa varanda que seja, né? Dentro do nosso apartamento, não importa onde você coloca as suas orquídeas, a gente sente essa conexão com a natureza. E elas embelezam o nosso espaço, elas trazem perfume para a nossa vida. Olha, Milton, é uma sensação assim maravilhosa que eu praticamente recomendo, né? Eu acho que eu sou até suspeito para falar, né? Eu recomendo de tanto que eu gosto e é isso, é uma conexão assim que transcende mesmo. Você estava falando das 10.000 horas, eu estava aqui fazendo uma conta, né? Se você considerar que o ano tem 365 dias, não estou nem contando os bissextos aí, 2 anos, vai ter 730 dias. 20 anos tem 7.000 dias, 7.300 horas, né? Não, desculpa, 7.300 dias. Se você, pelo que você fala, você não fica só 1 hora no seu orquidário, você fica muito mais. Fico, Com muito mais. certeza você já passou, você já dobrou, triplicou aí essas 10.000 horas, né? Uhum, sim, já. Então, é muito bom poder aproveitar, compartilhar essa. É muito bom que você compartilhe, né, essa expertise toda que você tem com as orquídeas com a gente aqui, para facilitar a jornada de quem está interessado em começar a cultivar as orquídeas, né? Uhum, com certeza. Outro dia a gente estava falando sobre perfumes, né, de orquídeas, sobre a floração de orquídeas. Hamilton, quantas vezes eu fui de lanterna. Lá no meu orquidário tem iluminação noturna também, né? Mas quantas vezes eu fui de lanterna assim para ver a orquídea, uma determinada orquídea lá que abre e solta o seu perfume à noite. Olha, é uma sensação assim muito gostosa, sabe? Você chegar e sentir aquele aroma noturno mesmo, é muito agradável. Então, os orquidófilos têm muitas histórias, cada um tem uma história diferente para contar. Ah, que legal. Rose,
mais uma vez, muito obrigado aí pelo compartilhamento, por toda essa sua experiência. E você fica devendo uma outra live, você contar histórias pitorescas aí, essa daí, por exemplo, de ir no orquidário à noite, com lanterna, para pegar a orquídea soltando o perfume no flagrante. É muito legal. E com Muito certeza legal. você tem muitas outras histórias para contar, e fica o convite aqui para numa outra live você contar um pouco delas para a gente. Com certeza, Hamilton, será um prazer. E eu convido quem estiver assistindo, quem estiver chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, a continuar vendo os demais conteúdos. Toda terça, toda quinta tem conteúdo novo aqui. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, anota aqui nos comentários que depois a gente vem responder e trazer outras informações assim importantes para você, para te ajudar, para encurtar o seu caminho, para você ter mais sucesso e manter a sua coleção de orquídeas assim sempre exemplar. Ah, legal, muito bom, Rose. Rose, um bom dia para você, uma ótima semana e até a nossa próxima live. Obrigada, Hamilton. Até a próxima live, se Deus quiser. Beijos. Beijo, tchau, tchau. Tchau.